Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre médias móveis. O basiquinho, simples, para quem está iniciando e para quem tem dúvidas a respeito, tá certo? Vamos ver como é que a gente coloca as médias móveis no gráfico primeiramente. Vamos sair daqui, né? Porque senão fica... Pronto, aqui tá bom, eu acho, né? Não vai atrapalhar ninguém. Então tá aqui o gráfico, vocês estão vendo o gráfico, tá certo? É um MetaTrader, é um MetaTrader 5 e eu vou colocar aqui a média móvel. Eu vou em inserir indicadores. A minha já está aqui, Moving Average, certo? Mas para a maioria de vocês vai estar aqui em tendência, Moving Average. Muito simples, só clicar aqui, vai aparecer aqui, você define aqui o período que você quer, no caso vou colocar 21 períodos, ou seja, são 21 velas que vai analisar. Exponencial ou simples, tá certo? Vamos de exponencial. Fechamento, a cor que vocês quiserem e dá OK. Ela aparece no gráfico. Muito simples. Tá aí a média móvel. Não tem segredo. Muito simples, muito fácil. O que é uma média móvel? A média móvel ela determina o valor dos últimos X períodos que você gostaria de analisar, gostaria de ver. Né? Então, este valor aqui, neste momento da média móvel, é o valor de 21 velas do período gráfico que você está utilizando, são os últimos 21 minutos, porque nós estamos no gráfico de 1 minuto. Né? Então, ela está vendo a média exponencial dos últimos 21 minutos. Por que exponencial? Qual é a diferença da média simples para a média exponencial? Vou colocar uma média simples aqui agora para a gente ver, tá? A mesma média, 21 períodos, vou mudar a cor, vou colocar vermelha, só que vou colocar simples, tá? Para você poder ver a diferença entre elas. Veja aí, quase a mesma coisa, né? Só que a média simples, ela pega os últimos 21 períodos, no caso, porque eu peguei uma média de 21 períodos, óbvio, né? E divide por 21. Ela soma os últimos 21 períodos, os fechamentos dos últimos 21 períodos, no caso, e divide por 21. E o valor dela é esse aqui. A média móvel exponencial tem um peso maior nos últimos períodos, tá? Então é isso, simplesmente é isso. Então ela tem um peso maior nos dias mais recentes, nos períodos mais recentes ou nos minutos mais recentes, né? Do que a média simples. As duas são muito boas, tá? Vai do operacional de cada um. Bem, então vocês estão vendo as médias móveis. Para que serve essas médias móveis na prática? Muito simples, para dizer se o preço está numa tendência de alta ou de baixa dentro daquele período especificado. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, um gráfico diário, esse aqui é um gráfico da Petrobras, gráfico diário. Tá? Então, vou tirar aqui a média móvel simples, vamos trabalhar só com exponencial, fica mais simples para a gente, fica mais fácil, mais simples não, né? Fica mais fácil um pouquinho para a gente interpretar uma média só. Né? Então, vocês estão vendo que aqui o preço acima da média é um valor que está acima do preço médio desses últimos 21 períodos, no caso, tá certo? Quando o preço foge muito, quando ele se distancia muito desse valor médio, qual é a tendência dele? É voltar à média, tá certo? Se distanciou muito, voltou à média. Aí anda junto à média, mais ou menos um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Se ele se distanciar muito, qual é a tendência dele? Voltar à média ou uma região próxima à média. Não precisa ser exatamente na média, tá certo? Isso vai depender da média que vocês utilizarem. Mas não importa muito que média vocês utilizem, o preço sempre vai tender a voltar à média. Ou, numa outra situação, a média vai seguindo em direção ao preço, se o preço se lateralizar, por exemplo. Tá? Então, estão vendo aí vários pontos, né, que o preço se distancia da média, vários exemplos aí que o preço se distanciam da média e voltam à média. Tá? Aqui também, se distanciou da média, voltou à média. Se distanciou da média, voltou à média. Tudo depende do papel do ativo que você vai estar trabalhando. Ele tem uma volatilidade. O que é essa volatilidade? É esse movimento da onda do preço, mais alto ou mais baixo, tá certo? Então você pode ver que sempre que o preço se distancia da média, ele volta à média. Distanciou da média,
ele volta à média, tá certo? Muito bem. Então, como é que a gente trabalha com a média móvel? Existem várias formas de se trabalhar com média móvel, tá? Existem N maneiras, eu não posso explicar aqui todas as maneiras, mas uma forma muito simples e muito conhecida é o cruzamento de médias móveis. Tá? Eu vou inserir aqui uma nova média para vocês verem. Vou inserir aqui uma média de, vamos colocar 8 períodos, uma média exponencial de 8 períodos, vermelha. Ok. Porque não entrou, não sei. Vamos lá de novo, inserir indicadores, moving average, 8 períodos, exponencial red. Está aí a média, tá certo? Então vocês podem ver aqui, ó, a média móvel cruzou aqui de 21 períodos, média móvel de 8 com 21, cruzou, veio para baixo. Quando houve um fechamento, ou aqui, você poderia ter vendido, colocado seu stop aqui em cima, ou no topo anterior, que é o mais técnico, né? E vai seguindo o preço, baixando sempre o seu stop aí, controlando. Você tem um alvo, por exemplo, aqui chegou a dar 290 pontos, quase 300 pontos, né? Você quer pegar 100 pontos, então você já sai aqui nessa região, ou aqui mesmo, tá certo? Vou entrar de novo. O preço voltou a subir, voltou lá na média móvel. Olha a chance de venda aqui, ó. Tocou na média móvel, você poderia ter vendido um stopzinho super curto e ter seguido mais com ganho aí, né? Voltou na média móvel, poderia vender. Voltou na média móvel, poderia vender. E assim sucessivamente, até que aconteça o quê? Um fechamento da média móvel. Aí você vai esperar, você vai estopar e vai esperar o cruzamento da média novamente. A média cruzou para cima, o que você vai procurar? Um ponto de compra nesse caso. Poderia comprar imediatamente e seguindo, ou esperar um recuo do preço até a média móvel, né? A média móvel principal, que no caso é a 21, tá certo? Desde que, é óbvio, a média móvel mais curta não venha em direção a 21, tá certo? Então aqui seria um bom ponto de compra, foi buscar aí mais 100 pontinhos, tá certo? Aqui cruzou para baixo, infelizmente aqui não deu certo, tá certo? Então não é um setup desses 100%, não, precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Analisar uma tendência, por exemplo, junto com as médias móveis, você pode traçar aqui, por exemplo, uma linha de tendência, você está vendo que a tendência é essa aqui, a tendência está de alta aqui nesse ponto, é óbvio que você não ia vender aqui, né? Claro que você não teria esse ponto ainda, precisa esperar formar esse ponto, né? Mas veja que essa tendência continuou até lá, olha. Então teve várias vezes aí que você poderia ter evitado uma venda aqui, por exemplo. Por quê? Porque está acima da linha de tendência. Você não ia vender em nenhum desses pontos, muito pelo contrário. Você ia procurar compras, né? Você ia procurar compras, tá certo? Até que houve um fechamento abaixo da linha de tendência e aí as médias cruzaram e aí sim você vai procurar, neste caso aqui, você vai procurar por vendas, né? Olha como funciona, tá certo? Então você precisa usar aí duas técnicas, por exemplo, né? Uma só, eu acho que fica falho o sistema, tá? E procurando duas técnicas, alinhando o cruzamento de médias com linhas de tendência, fica muito mais simples, muito mais assertivo o setup, ok?